E aí, galera? De boas? Estamos aqui com o Thiago, de Geometria Sagrada, lá no Instagram. E o Gabriel já apareceu aqui várias vezes. Lights Consciousness. Tem no Instagram. Oh, tu tem também no Facebook, não tem? Uma página? Pois é, nós somos divulgadores dessa parada, né, de geometria e que tá em integração com tudo, com a consciência do universo, com a expansão de consciência, e que é um estudo que, pra mim, é o que mais aproxima o ser humano de uma aplicação de um conhecimento geral, né, que conecta tudo. Pra mim, geometria é, digamos que, literalmente falando, estudar o design inteligente da consciência do universo. E nas minhas palavras. Pode falar aí. Fala aí, Gabriel. Fala aí, Thiago. Se apresentem. Eu sou o Gabriel, né, como eu disse aí. Eu tenho a página Lights Consciousness no Facebook e no Instagram. O Thiago tem também Geometria Sagrada no Facebook e no Instagram. E a gente ensina como a natureza é formada a partir de leis de vibração. Essas leis de vibração formam toda a geometria que existe do micro ao macro na natureza, e elas se baseiam em fórmulas matemáticas, sabe? A matemática é uma descrição perfeita da vibração, sabe? É um reflexo da vibração. E essa vibração molda nossos pensamentos, sentimentos, comportamentos, nosso caráter, nosso DNA, molda tudo que existe. Então, entendendo como a natureza se forma, a gente acaba entendendo como nós formamos nossos pensamentos e nosso destino. E o intuito da página é poder explicar essa ciência universal e a prática dela na nossa vida, porque muita gente não entende como que entender a formação da natureza vai ajudar na nossa vida prática, sabe? Muitas vezes elas olham essas formas na natureza e não conseguem entender o sentido prático na nossa vida. E o intuito é ensinar como essa prática pode melhorar a nossa vida em todos os quesitos, tá entendendo? Ajuda a desenvolver a nossa consciência sobre o lado subjetivo e objetivo da vida. Ciências psicológicas, ciências exatas, sabe? Todas elas se complementam. E o nosso intuito é mostrar isso. Exato. Eu sou o Thiago, né? Como o Renan falou, eu tenho a página Geometria Sagrada no Instagram e no Facebook também. E complementando aqui o que o Gabriel falou,
A geometria sagrada, a geometria da criação, né? Forma os padrões da morfogênese, né? E da neurogênese também. Sim. Morfogênese é a criação das formas. Então, todas as formas que são observáveis na natureza respeitam uma física, uma dinâmica que pode ser explicada pela geometria. E com os nossos 5 sentidos, né? Os nossos 5 principais sentidos, a gente consegue captar os espectros da luz a partir deles, e a visão é um dos nossos sentidos mais desenvolvidos. E utilizando as formas geométricas para poder captar essa informação, a gente consegue conceber como funciona em todas as áreas, né, a manifestação da luz mesmo, da energia. A energia, ela tem uma inteligência matemática, uma dinâmica matemática. A geometria sagrada é essa dinâmica matemática da energia, sabe? Que a gente chama de linguagem da luz, porque toda a vida é composta por luz, 100% da energia da Terra vem do Sol, sabe? Se não fosse a energia do Sol, não existiria a formação de vida aqui na Terra, e a luz se transforma na matéria, se transforma na vida e gera o que a gente chama de consciência, sabe? Então, toda evolução nada mais é do que essa complicação e transformação da luz, sabe? A geometria sagrada é isso, é a linguagem da luz e a linguagem da consciência. É engraçado que, falando da energia e da informação, é como ela se organiza intrinsecamente, tipo, que é a ceimática no caso, né? Ciência da organização. Sim, é a ciência da organização, porque as próprias ondas do universo da luz, né, que causa os diversos parâmetros de onda, formam diversos parâmetros de formas. E esses diversas formas, diversos parâmetros formam diversos tipos de organização, que nada mais é como o universo encontrou um jeito de se encaixar, né, de se autocompletar também, mas tipo de autossimilaridade, tipo, que é a questão lá dos reflexos, dos espelhos, igual do que a gente fala. Muita gente pergunta das nossas fontes, que é Walter Russell, Nassim Haramein, tem vários outros aí, estou falando aqui os principais, mas fala aí, pode falar. O hermetismo, ele é uma ciência que está na natureza. Então, tipo, a nossa fonte em si é como a natureza funciona. Não é necessariamente uma pessoa, sabe? As pessoas normalmente querem ter uma fonte de alguma autoridade científica, sabe? E elas acabam se prendendo a teorias individuais e esquecem de estudar a natureza, sabe? Porque a geometria sagrada é uma ciência da natureza, tá entendendo? Então, tipo, a nossa verdadeira fonte é a natureza, é observações na natureza, sabe? E comparações desses fenômenos, sabe? É prova irrefutável, né? Tipo... Então, tipo, não é uma descoberta de uma pessoa científica, de uma pessoa específica. É a descoberta de vários cientistas em tempos diferentes, em lugares diferentes, descobrindo as mesmas constantes na natureza, você entendeu? Exatamente. Então, a base dessa ciência é como a natureza funciona, e não uma teoria de uma pessoa específica, sabe? Sim, o hermetismo, a gente pode perceber como ele é completamente aplicado em nossas vidas, em nós mesmos, e a gente consegue associar todas as leis do hermetismo à geometria sagrada, que a geometria sagrada explica como isso está na natureza, e o hermetismo explica como isso está na natureza e além da natureza também. Em nós mesmos, sabe? Em nós mesmos. E o hermetismo, ele nada mais é do que a explicação do que nós vivenciamos todos os dias. Sim. É a percepção da realidade visível e invisível. Uhum. O hermetismo ajuda a gente a entender os ciclos e as frequências nos nossos pensamentos, sentimentos e comportamentos. Tudo que existe é baseado em leis de frequência, de vibração, e nós não podemos fugir dessa lei, sabe? Se toda a natureza é formada por essa lei, nossos pensamentos e nosso destino também vai ser formado por essa lei. Então, compreendendo essas leis, a gente pode moldar o nosso destino, sabe? Uhum. Entender o que leva a gente a manifestar certos comportamentos, sabe? Muitas vezes a gente se comporta de tal maneira, a gente não entende por que a gente está repetindo esses comportamentos que a gente julga negativo, e o hermetismo ajuda a gente a entender nossas frequências, nossas pulsões, e ajuda a gente a tomar controle sobre essas pulsões
em cima desses conceitos básicos que ensinam como a nossa mente funciona. Em cima de leis de frequência, vibração, polaridade, energia, causa e efeito, gênero. São todas as leis herméticas. As sabe? facetas da lei hermética, né? Engraçado que eu fiz uma analogia com as leis herméticas. Vê se vocês concordam que, na verdade, foi tipo, sei lá, fiquei comparando, né? A questão do cubo. Porque os cubos da realidade. Eu não sei se eu já falei isso lá a gente tem um grupo, né, no WhatsApp que a gente fica zoando lá, começando. Eu tinha falado que o cubo, por exemplo, o centro do cubo é. Welcome to Ruxel, nossa. O centro do cubo é o 7, então é a luz. E a primeira lei hermética é a lei da mente. Então a luz, a mente, a consciência é a luz que se expande e reflete nos espelhos da realidade. Então o centro 7, nas 6 facetas do cubo, que são reflexos fractais. Você pode ver que todas as outras leis herméticas, sem ser a mental, a primeira, que é o centro, né? São leis que mostram dualidade. É tipo uma explicação da dualidade. Por exemplo, causa e efeito, gênero, ritmo, que é como se fosse tipo a luz refletindo aqui, voltando aqui, voltando aqui. Tipo, sempre. E tudo volta pro mental. Sabe? É legal, né? Essa analogia que eu fiz. O que vocês acham? Porque, tipo, são 7 leis, a luz no centro do cubo, refletindo as 6 facetas da realidade, se fractalizando em infinitas oitavas de reflexos infinitos do todo da consciência. Interessante disso que você colocou é que o mentalismo também ele é a única lei mais subjetiva que existe, né? O mentalismo, quando a gente fala do mentalismo, a gente já consegue entender a prática do hermetismo na vida individual. Porque quando a gente fala das outras 7 leis, elas também se aplicam na formação de tudo que existe, não só no nosso caráter, no nosso pensamento. Por exemplo, a lei da vibração, ela explica como que a matéria é formada. A lei da polaridade também, a lei do ritmo também. Só que o mentalismo, ele já ensina essas leis na vida individual, na vida social, tá entendendo? Como se fosse a esfera central, esse ponto, o 7º, que na verdade seria o primeiro, né? Com as 6 facetas em volta desse centro. Sim, exatamente. É isso que eu. Porque você pode ver que tudo, por exemplo, o centro também do cubo é a torus, né? Tipo, vista em visão isométrica, forma um hexaedro lá. Só que essa torus sempre volta pra ela mesma, que é tipo a consciência se refletindo, olhando, aprendendo, e ela volta sempre pra ela mesma. Então é tipo, meio que eu ainda não apliquei essa questão na parada do 369, mas na questão do... Também o 369 sempre volta pro 9, né? Que é também a questão da matemática vórtex, do toroide, Só que essa questão das leis herméticas que eu tô falando, do 7 e do 6. E a consciência, como ela é a primeira lei, né, que rege, então todo é mental, o universo é mental, foi criado pela mente universal. Então sempre ele aprende, se expande e volta para ele mesmo, sacou? Pra, tipo, até o Nassim Haramein fala sistema de feedback. O mentalismo, ele pode ser de forma metafísica e de forma individual, sabe? Quando a gente fala que o todo é mental, a gente está dizendo que todo o universo é uma mente supostamente divina, né? Porque se o universo é infinito e é uma mente, no mínimo tem que ser divino. Exatamente. E, tipo, o lado subjetivo e prático do mentalismo se dá com as crenças, você entendendo? A nossa crença tem uma frequência, tem um ritmo, tem uma polaridade, tem um gênero, você entendendo? E existe uma ressonância entre crenças, uma afinidade entre crenças, você entendendo? A gente está aqui agora conversando, fazendo essa live, porque a gente tem uma afinidade na nossa crença, entendendo? Exatamente. É uma lei hermética que fez nós se juntarmos aqui, tá entendendo? Então, o hermetismo e a geometria sagrada não são só abstrações, tá entendendo? São leis muito objetivas que podem ser percebidas de forma totalmente prática. Quando as pessoas normalmente entram na nossa página e veem todas aquelas geometrias, e elas não entendem a lei da frequência por trás daquelas geometrias, elas não entendem o lado prático daquilo, sabe? Então, eu acho que a gente tem que enfatizar como o hermetismo é uma ciência do verbo, e o verbo é a ação do aqui e agora, tá entendendo? Define como as coisas funcionam, tá entendendo? Não é algo
só místico e abstrato, sabe? É uma ciência que te faz você colocar o seu pé no chão. É prática, né? Tá entendendo? Muita gente tem essa questão de, o que isso vou aplicar na minha vida? Véi, isso pra mim é a pergunta mais absurda que tem, porque a pessoa não entendeu, porque quando a pessoa entende, ela vê que aquilo tá em tudo. Então, tá em tudo, velho. Tá na prática, tá no seu dia a dia, tá nos seus sentimentos, tá nas suas ações, tá nas suas intuições, tá nas suas anseios, tudo, velho. Tá até na questão de você reprimir as coisas que você não quer pra você, a questão, tipo, Sim, questão de exatamente. se conhecer. Por exemplo, tem coisas que a gente tem que tratar dentro de nós mesmos, né? Nossos machucados, eu ia falar. Nossas feridas, nossas paradas. Até nisso tá aplicado isso, porque é questão de oposto, é questão de você encarar a realidade. É uma coisa muito prática. Pelo menos quando a gente tem essa afinidade, eu acho que quando a gente bateu, pelo menos quando eu me dei de cara com a geometria, velho, eu meio que, tipo, eu entendi, velho. Eu, tipo, caraca, é geometria, velho. Tudo é geométrico no universo, tudo é. Sacou? Então, Tudo faz sentido. tudo faz sentido, exatamente. Tudo está conectado, né? Faz sentido de ordem, né, mano? Acho Faz que sentido. a questão, acho que a palavra quando fala, tudo all is connected, né? Que fala, tudo está conectado. Pra mim, se encaixou perfeitamente com geometria, porque tudo é organizado, velho. Tudo está conectado, entendeu? Pode falar. Você falou uma coisa? Não, eu ia falar. Na verdade, assim, faz sentido a gente olhar para formas geométricas e símbolos geométricos e quando a gente parte da premissa que tudo é energia, né, tudo é espaço e tudo é onda, e como isso se manifesta, né, na realidade, a gente entende que a geometria nada mais é do que um reflexo, Uma expressão uma da onda. expressão da onda, só que de forma estacionária, né, vamos dizer assim, congelada, é uma figura congelada. Parece estar parado, está Isso. vibrando tão rápido Exatamente. que dá uma ilusão de que está estático, sabe? A matéria é isso, é uma onda estacionária. Sim, uma eu já expliquei isso. Energia vibrando tão rápido que você olha assim, você olha esse celular aqui e você pensa, mano, isso aqui está parado, eu estou sentindo isso aqui. Mas na verdade é uma frequência que vibra tão rápido que você não consegue atravessar ela. Eu já vi um vídeo, o primeiro vídeo que eu vi de você há muito tempo atrás. Foi da bicicleta, né? Uhum. Bicicleta, e você tenta atravessar a mão, e é exatamente esse exemplo. Sim, mano, agora é importante a gente entender também que isso aqui, a matéria está vibrando muito rápido para nós, mas na verdade, se você for entender que ela é uma vibração densa, e ela na verdade está vibrando muito devagar, se você comparar com outras coisas sutil, né? Quanto mais, porque a gente está em ressonância com essa frequência vibracional, né? Com esse espaço. Quanto menos material algo mais sutil e mais rápido ele vibra, e por isso a gente não consegue ver. Por exemplo, as ondas de Wi-Fi são muito, muito rápidas, por isso que elas passam nas paredes, passam no... tudo, velho. É a questão lá da luz, né? Do espectro eletromagnético. Inclusive a questão da constante, eu queria conversar isso com o Gabriel, que eu acho que ele tem mais... Que ele fez aquele Language of Light lá do Robert Grant, né? É a questão da luz, que é uma constante universal. Como eu penso nisso? Que é a constante, a velocidade da luz é uma constante, né, do Einstein. O que é uma coisa constante? É uma coisa que está sempre na mesma velocidade, está sempre na mesma medida. Então, se a gente ultrapassar essa constante, a gente vai para outra constante que a gente não captou ainda, entendeu? Então, eu acho isso meio paradoxal, porque se a luz o Walter Russell fala, né, que a luz é estática, mas é a mesma coisa que falar que é constante, porque ela não, tipo, não tem movimento, ela sempre está lá naquela mesma referencial da mesma velocidade. Da vibração do todo, cara, de que ele está vibrando tão rápido que ele para, você tá entendendo? É como se tivesse parado, sabe? É estático. A vibração mais alta de todas, ela é algo estático, sabe? Inclusive a questão essa parada do relativismo, né, do Einstein, do espaço-tempo, quando entra desses bugs aí de relativismo, é tudo a ver com a questão da luz, pô, porque das constantes, né, da luz. Porque quando a gente se aproxima da velocidade da luz, a matéria que ele fala, né, se estica porque o espaço-tempo é um tecido só, né, então ela se estica
até chegar na mesma, digamos que, frequência da luz, ou seja, até sumir. Então, tem muitos paradoxos com essa questão do campo, né? Teoria de campo unificado, que causa muitos bugs mentais. Inclusive, o santo grau da física, né, é unir a teoria de campo, que é unir a física relativística com a quântica. Inclusive, tem um bando de conhecimento quântico instalado na internet. E essa coisa da geometria sagrada é essa maior conexão. Tipo, digamos que é uma coisa mais avançada na questão de avançar na. A física unificada, mano, é o hermetismo e a geometria sagrada. Ele concilia os paradoxos entre o micro e o macro da teoria quântica e da relatividade. E, tipo, o eletromagnetismo e a fractalidade reconcilia esses paradoxos de mensuração de escalas microcósmicas e macrocósmicas que a relatividade e a quântica não conseguem reconciliar, tá entendendo? O eletromagnetismo e a fractalidade explicam como toda a matéria no universo inteiro está se formando, tá entendendo? Então, tipo... Igual aquela questão da gravidade, né? Que a gravidade é elétrica, é eletromagnetismo. Sim, a gente falou a mesma coisa sincronizada. Caraca. O problema da quântica e da relatividade é não ter essa compreensão intuitiva de que gravitação é uma qualidade do magnetismo. Se você pega um ímã e você coloca um próximo do outro, você vai ver que existe uma atração ocorrendo ali. O movimento dos astros, a órbita dos planetas, é induzida por uma atração magnética. Isso é gravidade. E o problema da ciência hoje em dia é não reconhecer gravitação como uma qualidade de magnetismo, que é algo que sua consciência intuitivamente consegue conceber que gravitação é a qualidade de magnetismo no momento que você vê um ímã se atraindo. Você consegue conceber que o movimento, na realidade, é induzido por magnetismo, sabe? Então, todas as órbitas, todo movimento, na realidade, o ciclo do tempo, é induzido pelo eletromagnetismo, e o eletromagnetismo é uma qualidade da luz. Você consegue conceber que vibração, gravitação, radiação, tudo isso é qualidade de eletricidade e magnetismo, que é a luz. Que é a luz, sabe? Né? E a luz é essa constante universal que está em todas as escalas, formando todas as órbitas, criando todas as formas, criando a gente e fazendo a gente se comunicar aqui, sabe? Então, essa é a constante universal, sabe? Ela funciona de uma maneira e ela está em todas as escalas, sabe? E o hermetismo está descrevendo como essa luz funciona. Essa luz funciona de uma forma inteligente, ela permite a consciência e ela aparenta ser tudo que existe, sabe? Então, é isso, mano. Engraçado que a gente começa a explicar isso pra galera de hermetismo, o povo acha que a gente é ateu, né? Mas isso é o contrário do ateísmo, é tipo... É a prova máxima que existe uma inteligência por trás, pô. A natureza é inteligente, cara. Esse é o mínimo que você consegue concluir. Você observando matemática e energia, você fala, mano, tudo é autoconsciente, você entendeu? Fala aí da tua história, que você era ateu, né, que você falou, e chegou a acreditar em Deus pela lógica que você falou. Quando eu era mais novo, eu só acreditava em Deus porque, tipo, me ensinaram a acreditar em Deus. E, tipo, gradualmente eu fui questionando as coisas e eu acabei me tornando muito cético e ateu, eu era bem chato, sabe? E tentando entender como eu funciono, como a natureza funciona, eu acabei um dia chegando no panteísmo, tá entendendo? Eu comecei a respeitar a natureza como uma coisa só. Eu conseguia conceber que, tipo, eu respiro porque existem plantas, as plantas liberam oxigênio, o metabolismo das plantas está conectado com o ciclo da Terra, com o ciclo da luz do Sol na Terra. Então, tipo, a gente só respira porque plantas estão conectadas com o ciclo biológico da Terra, que está conectado com o ciclo do Sol. Então, tipo, a gente só existe por causa do Sol, a gente só existe por causa do sistema solar. Então, tudo tipo, interdependente, né? Então, tipo, como que você pode achar que a realidade é aleatória se existem leis que estão determinando como as coisas se transformam? Tá entendendo? Exatamente. É 100% inteligente a realidade. E eu chamo essa inteligência de Deus, cara. Porque é o que tá, é a fonte de tudo, é o que cria tudo, tá entendendo? E é o que permite a gente se comunicar e se evoluir. Então, se há algo divino, mano, é a própria natureza criando tudo.
Eu acho que essa é a visão, como o Renan falou, tem muita gente que acha que isso é papo de ateu, mas pelo contrário, isso é como a gente consegue se aproximar mais de Deus possível. A gente está falando como Deus cria tudo, como a natureza exato. E o panteísmo, né, ele fala isso, como a natureza como uma expressão de Deus, né? Sim. E muitos religiosos, às vezes, contestam isso. Dissociam Deus da criação, como se, tipo, Deus é algo separado da criação. Eu não sei, porque eu não sei definir o que é Deus, né? Porque supostamente é algo que transcende a nossa mente. Só que a única faceta que eu posso reconhecer de Deus é a criação, porque é a única experiência que eu tenho. Então, tipo, eu só posso reconhecer Deus na minha vida. Então, tipo, pra mim, Deus não pode estar separado da criação. Porque eu só percebo Deus a partir da criação, tá entendendo? Exatamente. As coisas muito paradoxal, velho. Porque é hermetismo também. A questão de... Todos os paradoxos podem ser reconciliados. Reconciliados porque volta pro uno, pro todo, pro centro, né? E você, Thiago? Conta aí mais sobre você. Você é a primeira vez que aparece aqui no canal. Mano, então eu assim, descobri a Geometria Sagrada em 2014, mais ou menos, assistindo um episódio do Spirit Science, né, o ciência espiritual lá, falando da flor da vida. Muito bom, muito bom. Eu também. Quando eu vi aquilo ali, eu fiquei, tipo, meu Deus, eu preciso estudar isso aí, preciso entender melhor, porque é a coisa mais transcendental que eu já vi na minha vida. Exatamente. Já aconteceu uma ressonância comigo, né? Porque eu, sei lá, eu sempre tive facilidade de raciocínio lógico, esse tipo de coisa, então, para mim, pareceu algo muito interessante. Então, dali eu já fui buscar mais e eu criei minha página do Instagram, em 2016, eu acho, para estimular meu estudo mais, né? E aí, até logo quando eu criei, eu não dei muita continuidade, assim, fiquei um tempo parado. E aí depois eu vi o trabalho do Gabriel, vi que ele estava atuando muito, e por ele ser brasileiro, então já falei com ele. O Renan, eu conheço o seu canal há muitos anos, antes inclusive de eu conhecer Geometria Sagrada, né? Não sei desde quando você tem o seu canal. Não, aí? Você viu em 2014 Spirit Science? Sim. Eu acho que eu comecei meu canal em 2015, mano. Mas então assim, mais foi ou assim, menos. Mesmo tempo, né? Na época que me despertou para esse tipo de curiosidade, né, mano? E o seu conteúdo também me ajudou muito. Inclusive o Gabriel já tinha comentado uns vídeos meus antigos, velho. Tinha uns comentários dele lá. Muito obrigado por postar isso aqui, não sei o quê. Aí eu fui lá ver a foto do bicho antigona, engraçado. Ô, Renan, seu canal, mano, ele ajuda muita gente a despertar mesmo, abrir a mente porque esse é o trabalho que a gente que divulga esse conteúdo, é para estimular as pessoas a buscarem elas próprias. Tem muito conhecimento por aí hoje em dia. A internet está aí, tem muita gente fazendo trabalho sério. A gente consegue perceber isso e sentir o que está ressoando com a gente, né? A gente pode aproveitar e ir crescendo, né? As oitavas mesmo, né? Faz as analogias para seguir. Inclusive, eu nunca... Pode falar. Nunca fui ateu como o Gabriel, né? Mas eu nunca tive nenhuma certeza. O que me deu mais é uma concepção de coisa palpável, de que eu posso entender realmente, associar o conhecimento, que é do relativismo epistemológico, né? Eu pude trazer para o raciocínio lógico também, entender. Foi a Geometria Sagrada e o hermetismo. Foi isso aí que me fez... Tá, agora você está aqui. Agora eu entendi a ciência e eu sei o limite. Tipo assim, até eu sei que eu vou... Eu não sei nada, na verdade. Eu sei que eu não sei nada. Eu sei até onde eu posso ir, entende? Sim, exatamente. Então, isso nos dá uma liberdade e desperta o nosso potencial de conseguir, né? Evoluir nesse conhecimento e simplificar, porque, na verdade, os paradoxos vão, né, de ser simples e ser muito complexo. Sim, exatamente. É massa, velho. É muito legal fazer essa live. Eu faço questão de trazer aqui, divulgar vocês e tal. Porque eu acho que a gente tem como é que fala?
uma indução forte. A gente tem uma parada que a gente leva muito. Eu pelo menos levo muito a sério. Inclusive, meu canal eu comecei traduzindo vídeos, nem apareci no canal. Comecei traduzindo geometria, uns audiobook. Depois que eu tive a necessidade, não, tem que falar, porque a galera. Pra me mostrar, entendeu? E os vídeos de geometria que eu traduzi, eu tive que tirar vários, porque o YouTube tá um saco, agora tem que aparecer sempre, né? Mas eu até postei o último vídeo antes desse, da Flor da Vida, toroidal, os números 369. Eu botei minha voz. Então eu vou repostando os vídeos com a minha voz, que é melhor, porque o YouTube entende que tem um. Que eu tô lá, né? Só um repost, entendeu? Enfim. Fala aí, Gabriel. Eu conheci seu canal procurando sobre matemática vortex, sabe? Eu lembro que quando eu comecei a estudar matemática vortex, eu me deparei com uma tradução daquele vídeo do Nikola Tesla lá, do 369. Uhum. E aí eu comecei a perceber, mano, já tem os brasileiros se ligando nessa parada aqui, mano. Tipo, eu lembro que quando eu peguei matemática vortex para conhecer, eu tava falando, isso aqui é a Matrix, tá ligado? É a matemática absoluta da geometria sagrada, tá ligado? Exatamente. E, porra, encontrar teu canal foi maneiro, tá ligado? Porque eu vi que brasileiros têm a concepção disso, tá ligado? Antes eu só encontrava isso em inglês, tá entendendo? Exatamente, tinha muita coisa em inglês, não tinha... Vi até em espanhol, não vi em português. Uhum. Em português ainda tem pouquíssima coisa sobre isso. A gente, o Renan aí, o Gabriel, que a gente tá traduzindo muita coisa aí. Engraçado que eu seguia vocês, falando aqui que a gente conhecia um outro, né? Eu seguia o Gabriel, eu seguia você e não sabia quem eram vocês, sacou? Tipo, eu seguia o Light Consciousness, porque apareceu lá nos relacionados no Instagram, né? E o Geometria Sagrada. Depois que eu fui falar, tipo, o último que eu fui saber que era o Gabriel. O último que eu fui saber que era o Thiago. Do Thiago essa página, what the fuck. Por isso que ele tá aqui no grupo. Eu tava lá no grupo com você e não sabia que você era dono, entendeu? Não sabia, tipo, fui saber, tipo, alguns meses depois, velho. Caraca, what the fuck. Aí eu acho que a gente tá aqui pra divulgar essa parada sei lá, pra galera entender que eu acho que isso é, velho, primordial pra mim. Tipo, nem que seja pra questão de a gente passar pros nossos filhos e esse conhecimento tá na internet, ir pra alguém ir pesquisando e fazendo novas analogias, né? Novas ligações, mudar os paradigmas e tudo mais. Inclusive você tá com uma Taurus aí na mão, né? Explica aí a Taurus. Do Thiago. Mano, a gente explica um pouco do Walter Russell e fala um pouco do Walter Russell, que é... A gente também é os primeiros a falar disso no Brasil. A memória eletroquímica da semente zero de todas as coisas são os elementos zeros conhecidos como os gases inertes, que do fulcro de polaridade zero, todas as formas polarizadas e despolarizantes se manifestam. Não, mas eu quero que você explique isso certinho, vai. Então, o Walter Russell, cara, ele supostamente teve uma iluminação divina, ele teve uma experiência de quase morte, onde ele viu a luz funcionando. E, tipo, você pode acreditar nisso ou não, cara, mas, tipo, quando você vê o que ele escreveu, você vai falar, cara, ou um ET mandou essa informação pra ele, ou tipo, é claro que eu tô zoando. Não. Mas, tipo, mano, é um bagulho muito transcendental. Ele diz como os gases inertes formam todas as formas que existem. A onda que existe do micro ao macro é uma dinâmica dos gases inertes, entendeu? Os gases inertes são os zeros do espaço, tá entendendo? É o zero absoluto, tá entendendo? Que seria a luz, seria a inércia da luz, tá entendendo? A estaticidade da luz, né? O movimento orbita em volta dessa inércia da luz, tá entendendo? Então, tipo, todos os movimentos que existem do micro ao macro são só um reflexo dessa inércia da luz. Então. Que são os espelhos da realidade, né? Isso que eu tinha falado, do campo cúbico de onda, era isso. Inclusive eu fiz um campo cúbico também. A Flor da Vida é o campo cúbico, mano. O campo cúbico. Porque, tipo, em volta da esfera, exatamente, você consegue olhar que a Flor da Vida são várias esferas,
Só que Você só tá com a blusa percebe também bem, da Flor da Vida, né? Levanta aí. se você olhar direito, você percebe que essas esferas elas formam um campo cúbico, tá Aham. ligado? Que é um É, hexágono em vista, assim, né? é, e, mano, o, é o eletromagnetismo, cara. Os gases inertes, o eletromagnetismo sai dos gases inertes, certo? Da luz. E o cubo de Metatron, mano, os sólidos platônicos, tudo sai do eletromagnetismo, sabe? Você consegue aprender isso com aritmética modular, mano. Que é a gravidade, né? Inclusive. Deixar isso Assim, claro. você pega, por exemplo, a sequência de Fibonacci, ela tem aquele ciclo hexagesimal de 60 que se repete, né? Os últimos dígitos da sequência de Fibonacci, a cada 60 dígitos, eles vão se repetindo para sempre, num ciclo eterno. Eu vi, sim. E os 24 dígitos também. Então, tipo, o nosso tempo é baseado no ciclo de 60 dígitos e no ciclo de 24 dígitos por causa desse ciclo da sequência Fibonacci. E a doideira é que a matriz 369 sai desse padrão de 24 que se repete na sequência Aham. Fibonacci. E, mano, se você pega um programa que simula espirais em proporção áurea, e você pega, tipo, o número 24, você faz um vórtice de 24 raios, e você coloca ele dentro de uma esfera. Se você pegar esses 24 dígitos de Fibonacci e você colocar em volta dessa esfera, no vértice de cada Aham. raio, se você ligar todos esses números que somando dão 9, tá ligado? Você consegue formar um cubo de Metatron, né? E todos sólidos platônicos. Tipo, basicamente, Você me mostrou isso aí. tipo, o eletromagnetismo tá formado em todas as formas que existem, mano. Não é à toa que os padrões das órbitas dos planetas formam polígonos e, mano, Então, a o luz 369, a questão do 369 é a questão da matemática organizada do eletromagnetismo, né? Da luz. E ela sim, forma cara. todas as formas. Eu estava falando com o Gabriel ontem uma teoria que me veio assim, sei lá, num sentido que veio assim, tentar compreender também um pouco, porque existe uma relação angular, né, com 3, 6 e 9, que surge dentro da esfera, quando se mapeia, eles colocam os 24 dígitos em volta e a gente consegue encontrar todos os sólidos platônicos, o cubo de Metatron, apontando nos 3, 6 e 9. Isso aí determina que naqueles pontos é onde formam os ângulos específicos que determinam as frequências das formas. Exatamente, Né? exatamente. Então, Das caimáticas, né? Das caimáticas. E falando do Bugou aqui. o Walter Russell, que o Gabriel estava falando aqui, é impressionante também como tudo que ele fala, o hermetismo também fala. Sim. Ele fala do gênero, da polaridade, da vibração, da luz. Mas o que ele estava falando, cara, quando ele diz que a luz é consciência e que a consciência é uma luz estática, os egípcios estavam falando isso, o olho de Horus, mano, a representação do olho de Horus, ele representa a luz da consciência, e tipo, isso não é uma coisa que o Gabriel Lírio está falando, isso é uma coisa que os profetas cientistas do Antigo Egito que falavam, tá entendendo? E o Walter Russell foi um dos caras que também chegou nessa conclusão aí, sabe? Provavelmente ele leu muita coisa de ocultismo, porque... Ocultismo, né? Que nego fala, que é tipo do mal. É oculto pra quem? É só você desocultar. Ele com certeza leu Franz Bardon, Eliphas Levi. Se ele não leu, mano, ele deve ter tido alguma experiência divina mesmo, porque, mano, ele descreveu várias ciências muito mais antigas do que ele ali, mano. Que, porra, explicam tudo que existe. Entendeu? Mas também é aquela questão do fractalidade, né? Do todo está em tudo. Ele pode ter pegado a informação de um outro ponto, mas também é a mesma. Direto, tá ligado? Pode ser também, mano. É o que aparenta ser, mano. Inclusive, essa analogia que eu fiz do cubo lá, dos 6 lados do cubo, refletindo no centro da luz, eu fiz a analogia com a questão do Walter Russell, dos reflexos dos espelhos da realidade, entendeu? E é isso, mano. Acabou a live, tô zoando. E véi, eu acho que a gente
tem que espalhar essas paradas porque tem um bando de filosofia aí na internet, terraplanismo, não, um bando de coisa tipo quântica, holocriação. Ai, mano, a gente tem que deixar as pessoas entender como que funciona a geometria, em vez de deixar elas nessas crenças limitadoras, então. Ou até religiosas, no mais fundo. Não querendo zoar, né? Tipo, a gente tá querendo reconstruir a informação correta, passar a informação correta, e não deixar o povo na ignorância, né? Fala aí sobre isso aí. Eu acho que a gente a gente não se apropria de nenhum método, a gente não está criando nada, nem vendendo nada, assim, algo que é partir da nossa teoria. Isso vem de muito estudo de fontes super confiáveis que muitas pessoas chegaram às mesmas conclusões. Diversas fontes de diversas culturas, de diversos cientistas, sabe? E principalmente provando com experimentos naturais, sabe? Exato, a gente constata isso, compila, e a gente só consegue até passar isso quando a gente percebe isso em nós mesmos, aquilo faz sentido mesmo, sabe? Então, não é assim, tal pessoa tem inteligência suprema e eu vou... Não é assim. A gente é contra a idolatria, né? Exato. A gente acha que a gente tem que ter autoconsciência e, tipo, não abdicar da responsabilidade para seguir uma pessoa, você entendendo? Exato. Muitas pessoas querem abdicar da responsabilidade para poder seguir alguém, sabe? A pessoa acaba não desenvolvendo conhecimento próprio, sabe? Só copia o conhecimento dos outros. E, cara, o hermetismo é a ciência do inconsciente. Para você descobrir o hermetismo, você tem que estar disposto a se autoconhecer, disposto a descobrir como o seu inconsciente funciona, você entendendo? Grande parte da programação do nosso comportamento, do nosso pensamento, das nossas emoções, são coisas inconscientes, tá entendendo? E o hermetismo, ele explica a dinâmica do nosso inconsciente e da consciência. A gente tem que trazer esse conteúdo do inconsciente para a consciência, para a gente entender o hermetismo, sabe? Porque o hermetismo é a ciência da mente e do DNA, você entende? Se a gente tem medo de se conhecer, você entendendo? A gente permanece na inconsciência e a gente nunca vai ter capacidade de entender as raízes do nosso pensamento. Sim. O hermetismo é a ciência das raízes do nosso pensamento. Engraçado então, que o inconsciente, né, que você falou, a ciência do inconsciente, o inconsciente trabalha com símbolos, velho. Símbolos são o quê? Formas. Formas são o quê? Padrões geométricos. Que é o quê? São formas pela luz. Ou seja, velho, tudo conecta com tudo. São arquétipos. São arquétipos, exatamente. Os arquétipos... A geometria, pra mim, é o mais alto nível de estudar os arquétipos, entendeu? Sim, exatamente. Que é as formas do universo, né? Sólidos, platônicos, enfim. Isso. Engraçado que o arquétipo foi criado por Platão, né? As ideias primordiais. O Jung que traduziu pela palavra arquétipo. Na verdade, Platão, ele descreveu os arquétipos, porque arquétipos realmente são padrões objetivos da mente, tá entendendo? Ele pode ter definido a terminologia arquétipo, mas a ideia do arquétipo é algo eterno, tá entendendo? Então, sim. Várias pessoas, antes de Platão, já estavam falando de arquétipo. Podia não estar usando esse nome, mas já estava referindo a esse mesmo fenômeno, que são as ideias, mano. Arquétipos são ideias, mano. E as ideias são perfeitas e eternas, mano. Ideias que a gente se identifica ou não, né? Os arquétipos, eles moldam a nossa realidade justamente assim, que a gente se identifica com um arquétipo, a gente absorve parte daquela informação. É por isso que eu falei que a geometria é o estudo mais afinado dos arquétipos, porque pra mim, quando bate o olho, caraca, eu tô estudando a forma dos símbolos, as formas que formam as formas. Tipo, what the fuck? Você entra em harmonia só de compreender como é a dinâmica que essas formas são formadas, né? Às vezes eu olho o padrão de geometria sagrada e eu fico hipnotizado olhando para aquilo e falando, mano, isso aqui é muito bonito, cara. E eu sinto que existe uma ressonância acontecendo entre eu e aquela forma ali, tá entendendo? E isso não é por um acaso, tá entendendo? Eu realmente acredito que a harmonia das formas geram alguma forma de harmonia nas pessoas. E quanto mais você tem a capacidade de perceber essa harmonia, mais ela gera harmonia em você. Porque muita gente vai olhar formas e não vai
não vai gerar nenhum movimento dentro delas, sabe? Mas Engraçado eu que tem vejo até o estudo das mandalas, né? Que o Jung tinha um o estudo Jung porque que tudo é mandala, mano. Que o ser é uma mandala, tá entendendo? que é Que a pura expressão geometria. do ser é... Sim. Agora, lembrando, colocando, porque tem muita gente que fala, sim, mas nem tudo na natureza é simétrico, né? Perfeito, mas isso tudo também é explicado pela Lei da geometria vibração, sagrada, pela lei da vibração, pela física, né? O próprio harmonógrafo, que é uma maneira de você mensurar a harmonia musical, ele te mostra que quando formas não são harmônicas, elas geram padrões que para nós não são estéticos, entendendo? O harmonógrafo explicando aqui o que é o harmonógrafo, uma máquina feita com pêndulos que desenha formas geométricas baseadas em leis matemáticas musicais, entendeu? Quanto mais harmônico é a frequência, mais simétrico fica o padrão. Se tiver desarmônico, vai criar um padrão assimétrico, tá entendendo? Então, os padrões assimétricos na natureza são explicados também por lei de frequência, tá entendendo? Então, tipo, a lei da frequência ela não gera só padrões simétricos, gera padrões assimétricos também. E pode ser explicado por quê, tá entendendo? Então, a geometria sagrada, ela pode explicar o que é simétrico e o que também é assimétrico, tá entendendo? A questão da simetria que eu vejo é a questão de uma constante que se estabeleceu, né? Porque, por exemplo, se você fazer um padrão que, digamos, que é assimétrico e deixar ele numa repetição, ele vai fazer uma simetria. Você entendeu? Sim. É igual a questão do pêndulo lá do dia. Se ficar repetindo, ele cria simetria. Exatamente. Então, é uma questão de movimento de constância, né? Mas a questão da luz ser fractal, então ela forma infinitos padrões fractais simétricos. E quando esse padrão não está ordenado a uma continuidade, ele faz a assimetria, né? Que pode ser explicada, exatamente, pode ser explicada. Isso explica a assimetria. Mas a questão lá também do DNA, que o DNA é um vórtex, né? Mas o bicho é tão... se você tirar o DNA, né? Como é que fala? Seção, né? Seção transversal? Corte transversal do DNA? Mas se você pegar um DNA e dar uma volta do ser humano, eu acho, ou é um grama de DNA, e se dá 7.000 volts na Terra, 40.000 volts, já viu? Então é uma organização muito fodida, velho. E falar que o universo é aleatório. Isso é um argumento assim, raramente, até que ele fala. Como é que uma organização de DNA é... Não, pelo amor de Deus, velho. Se o universo fosse aleatório, não existia nenhuma espécie. Não existia nenhuma espécie. Porque o ser humano, ele é ordenado. O DNA, ele ordena. Por exemplo, você tem 2 olhos, você tem 2 narinas, você tem uma boca, você é um ser humano funcionando de forma normal. Nós aqui também, e o nosso fenótipo, por mais que não seja idêntico, é parecido. Não tem nada de aleatório nisso. Então, se fosse aleatório, o ser humano ia ter 8 braços, 5 braços, isso é tudo aleatório, você entendendo? É ordenado. Ordenado. Eu vejo essa ordenação... Ah, foi mal, te cortei. Pode falar. Não, eu vejo essa ordenação quando a galera fala, então você tem que pôr um criador aí no fundo. Só que eu acredito também na evolução pelo simples fato que a evolução é o agrego de informação que se organiza mais perfeitamente e vai agregando complexidade. E a complexidade não é uma coisa... É complexidade só, é tipo uma organização mais cheia de informação. Então, isso para mim é evolução. Então, a aleatoriedade do universo é como se a informação, a luz do universo, ia sendo guiada pela mente, pela consciência universal, até criar padrões contínuos e criar informações organizadas em infinita evolução, entendeu? Então, a galera pensa que, então você não acredita em Deus, mas você fala de geometria sagrada. Isso é meio lógico, já vi uns argumentos assim. Aí, quando eu vou explicar a evolução pra galera, que é o agrego de informação organizada, aí o povo já buga, tipo, realmente. Ou então o cara fala, não, nada a ver, não existe evolução. Ele já joga pro não entendi, não aceito, entendeu? Então, essa questão da evolução, tudo é evolução, velho. Um celular evolui, uma banana evolui, Tipo, os vírus evoluem, velho. A gente não, o universo não, enfim. Então, a questão lá dos planetas crescem, né, que fala que em vez da Pangeia, na verdade, a primeira superfície da Terra, porque ela cresceu, né? Por isso que ela forma aquele quebra-cabeça certinho, a África com a América, porque antes o planeta era pequenininho, então ele foi evoluindo, ele foi crescendo. Então a casca que forma
Pode ver que se encaixa, né? Os continentes, aquilo lá era a primeira casca do planetinha que é. Enfim, crescimento, evolução. A evolução, acho que é se você simplesmente entender o conceito de movimento e de tempo, porque na verdade o Renan falou assim, que dá também para entender como se não houvesse movimento, né, a partir do conceito do Walter Russell, que é a luz estática, mas na verdade sim existe um movimento aparente e é por isso que existe evolução, porque nada nunca está no mesmo lugar. Por mais que, por exemplo, os círculos orbitais dos corpos celestes, eles, por exemplo, em um ano terrestre, ele vai estar no mesmo ponto em relação ao Sol, mas não no mesmo lugar que ele estava no ano anterior. 100% impossível, porque 100% impossível. O Sol está orbitando. Então, tipo, se o Sol tivesse parado, mas não, o Sol também está orbitando. Mas então é impossível passar por água. Mas devido às distâncias, né, as distâncias absurdamente grandes em relação aos corpos celestes, identificar essa variação, às vezes, é bem milimétrica para nós, né, que temos dentro do planeta Terra. Mas, na verdade, o que eu quero colocar é que se nada está nunca no mesmo lugar, um milésimo de segundo, nós nunca mais vamos voltar onde a gente estávamos antes, naquele momento. Então, o movimento é a evolução, é o que gera a evolução. Então, pra mim, sim, engraçado que essa questão do movimento, que eu falei que é uma ilusão, mas é uma ilusão na questão que quando a gente entende a luz, que é Deus. Então, se a gente entender Deus, a gente entende, igual ele falou, a Matrix. Então, isso é a Matrix. Então, a Matrix é a gente está entendendo a criação de Deus. Não que a gente está fora dela, entendeu? A gente entendeu que o movimento é ilusório a partir da luz, só que ele existe na questão da perspectiva da nossa consciência, entendeu? A gente só entendeu que pelo ato da criação, que a gente entender a Matrix, a gente vê que ele é uma ilusão tipo, é meio ilusório na questão do sentido de entender a matemática universal, a geometria universal. Mas não é uma ilusão a partir do ponto da consciência, entendeu? Na nossa. Mano, como diz as maiores religiões, o próprio cristianismo, hinduísmo, budismo, tudo é feito de luz, mano. E como a Bíblia diz, mano, Deus é luz e o Espírito é luz, tá entendendo? E se a gente entender como a luz funciona, a gente vai entender como tudo funciona. Porque tudo é composto de luz, sabe? E essa luz é inteligente. E, tipo, ponto o bem Walter Russell disse que Jesus disse que Deus é luz e que quando ele disse isso, os homens daquela época não tinham capacidade de entender o que ele quis dizer com aquilo. E, tipo, chegou o momento da gente entender o que Jesus quis dizer com isso, senão a humanidade vai se autodestruir, entendeu? Tipo, se a gente não entender o que é a luz, o que é a consciência, o que é o amor, tá entendendo? O que está acontecendo com o planeta vai continuar ocorrendo. Exatamente. Inclusive, tem essa prioridade, a gente passar esses conhecimentos pra galera ter uma afinação melhor de entender essa parada. Inclusive, eu tenho uma analogia boa para falar com o de Jesus, que é a questão do cubo octaedro, o vector equilibrium, que são 12 vértices do centro saindo da luz lá para expandir as fractais. É tipo 12 discípulos, tá ligado? Dentro da luz, a luz era o centro. E ele então, tipo, quando ele falou, eu sou a luz do mundo, então é tipo, é bizarro, velho. É tipo, arquetipicamente, até o Gabriel acha que você acha que Jesus não existiu, né, que é apenas uma alegoria, a questão da luz da consciência. Eu acho que foi uma encarnação arquetípica para justamente a gente entender isso no futuro e fazer os pontos. Mas, de qualquer forma, leva ao mesmo objetivo, que é entender a luz, o amor, a união, tudo tá conectado. O que importa, cara, é a gente entender o amor, a consciência, a luz, e esse é só o mais importante, sabe? Eu acho que a gente não precisa nem enfatizar a existência de profetas, entendeu? A gente tem que mais prestar atenção no que eles estavam passando, sabe? Na mensagem deles. Tipo, se Jesus existiu ou não, eu acho que isso não importa. O que a gente tem que fazer é prestar atenção no que ele passou, tá entendendo? Porque ele realmente estava passando uma mensagem universal, sabe? Inclusive essa questão de... Eu gosto de estudar a Bíblia, né? Cara, eu vejo muita geometria sagrada ali. Em tudo, velho. Pode ver que tem um monte de número lá. Se você quiser saber o conhecimento, eis aí o número, é 666, tá ligado? Vai dar altas pistas, 7, fala 7 dias da criação. Aí Jesus lá, os 12 discípulos, tem um monte de coisa que é 12 taças do Apocalipse, 12
Tudo levando a um fator simbólico, numérico, né? Inclusive tem a Cabala, o estudo do Pentateuco lá, a mística judaica, que inclusive o Nassim Haramein estudando fez a analogia com o octaedro lá, né? Com o tetaedro, fez as 8 fez as 8 árvores, fazer o isotropic vectormetric, que é aquela paradinha ali, ó. E engraçado, tem um documentário até do James Cameron, mano, que é o Túmulo Secreto de Jesus, e tem lá a Flor da Vida, velho. What the fuck? Então, A vida no túmulo de Jesus, mano. sim, você nunca viu isso? Não. Cara, mano, é bizarro, pô. Vê depois, o Nassim Haramein fala disso. Por exemplo, na casa é Pedro, o nome do discípulo de Jesus, tem uma semente da vida, tá ligado? Sim, exatamente, pô. É. No túmulo lá, que o James Cameron e o cara fizeram o documentário, esse aqui, ó. O centro aqui, ó, certinho, ó. Como se fosse o símbolo deles, velho. Tipo lá, que vem dos essênios. Inclusive a Arca da Aliança tava com os essênios, depois eles... Eu não sei o que aconteceu, eles esconderam de novo em Jerusalém. Tem toda uma conspiração muito fodida em torno disso, velho. O Dan Brown lá, aquela... Mano, hã? Por que os cristãos não têm absolutamente nenhum conhecimento sobre a flor da vida e o túmulo de Jesus tinha uma flor da vida? Pois é, pô, é meio que ocultado, sacou? Se for lá em Roma, você vai ver lá uma estátua de uma pinha. Exatamente. E é dito que é um símbolo de regeneração. Move nada a ver. Na verdade, a proporção áurea é a forma do eletromagnetismo. É a filotaxia da flor da vida que está em todas as escalas do universo. Por isso que eu falo. A flor da vida é a ciência da filotaxia universal. Você perceber que o universo todo está funcionando que nem uma flor. Por isso que se chama flor da vida, porque é o desabrochar do universo, é que nem uma flor. Então, o padrão de filotaxia que está nas plantas, que está no nosso DNA, está nas órbitas dos planetas também. Então, essa é a lei da vibração, é a lei da correspondência no micro ao macro, e é a flor da vida. Então, ter uma pinha com filotaxia no Vaticano demonstra que eles sabem. Ele sabia da flor da vida. Então eles pegam a informação, igual eu falei. Igual eu falo que Jesus, velho, a coisa de Jesus é a maior conspiração de todos, velho. Porque tem uma. Velho, é bizarro, pô. Mudou o tempo, sacou? A gente tá em 2019 por causa da contagem do cristianismo. Então eu acho que tem um furo, uma coisa bizarrésima ali, velho, na história, entendeu? Pra mim. E eles ocultam, entendeu? E essa questão lá vem da Cabala, aí vem entre todas as conspirações. Vem o Dan Brown, vem essa coisa dos judeus, vem toda essa questão filosófica, matemática, mística, alquimia, os caralho todo. Tudo remete a essa questão de entender a geometria universal. O que era a Arca da Aliança? O que os templários encontraram em Jerusalém? Como é que... Tem uma questão lá que o Nassim bota também. Como é que eles construíram umas catedrais lá, velho? Que é impossível pra época. Todas geométricas, hermeticamente. Elas foram feitas a partir do princípio hermético, mano. O Lawrence Gardner, no livro que eu li lá do bicho, ele fala que foram... olha só, uma catedral gótica do cristianismo, né? Foi construída a partir de um princípio hermético, pô. Assim em cima como embaixo, tipo... Os vitrais lá é tipo refletido embaixo. Véi, é perfeito, pô. É quase impossível fazer aquela porra hoje. Ninguém consegue, velho. Inclusive, a questão da Notre Dame, essa que queimou agora, falam que foi uma queima de arquivo. Tinha alguma coisa lá que o nego queimou pra, tipo, ninguém saber o que era. Enfim. Depois eu falo dessas conspirações aqui no canal. Eu acho massa estudar isso também. Muito bom, né? Muito bom. E aí, velho, vai dar 1 hora de live já, velho. A gente tem assunto demais, mano. Tem muita coisa, pô. A gente tem que fazer 300 lives. Pra sempre. Se for falar da árvore da vida, de como foi aplicado, como isso foi ensinado em diversas culturas, né? E como isso se conecta. Porque tem aquela frase do Leonardo da Vinci, né? Aprenda a ver e perceba que tudo se conecta com tudo. Tudo se conecta. Inclusive o Da Vinci estudava as paradas, tudo tá conectado. O bicho estudava a flor da vida, tem muita coisa do Da Vinci, velho. Até a questão lá da parada das pirâmides que o Robert Grant fez lá, da analogia homem vitruviano. Mano, Pitágoras, Platão, Da Vinci, Fibonacci, todos esses caras aí estavam estudando a geometria da natureza, sabe? E quando a gente fala de flor da vida hoje, o nego pensa que é algo novo,
Você entendeu? É uma coisa que todos os grandes gênios da humanidade se depararam com isso. Associa New Age, né? Associam que isso aí é um desenho New Age de pseudociência que não serve pra nada, tá ligado? Exatamente. Oh, meu Deus do céu, Engraçado que... esqueci o que eu ia falar. Da Flor da Vida tá lá no templo de Osíris, né? No Osirion. Inclusive é igualzinho a que tá na tua blusa aí. Que tá lá cravado na pedra de granito. Que, velho, não, história. As pirâmides, eu gosto das pirâmides. A matemática, velho, tá lá, velho. Perfeita. Não, mas o Pi e o Fi e as constantes da natureza estão codificadas na pirâmide para quem encontrar essas proporções, estudar essas constantes na natureza e entender a geometria da natureza. As pirâmides é como se quem construiu aquilo ali queria mostrar para quem encontrasse as pirâmides essas constantes naturais que explicam a consciência, a luz e a ciência unificada. Tipo um conhecimento passado para o futuro, né? O passado revelando o futuro. Engraçado que tem até um meme, né? Que você botou lá. O que a gente vai construir aqui? Uma porra de grande triângulo. É engraçado. Depois eu vou ver se eu acho o meme e coloco aqui no vídeo editado. Eu tenho. Tu tem, me manda depois aí. Pois é, mano. Acho que se a gente ficar falando aqui... deixar o conhecimento, né? As pirâmides, né, são uma forma mais segura. É porque se você coloca informação de geometria sagrada num HD, em menos de 100 anos se perdeu essa informação. Exatamente. Se você colocar essa informação num monumento gigantesco, colossal de pedra que sobrevive a dilúvios e terremotos, essa informação vai ficar lá há milhares de anos. Então exatamente. É uma maneira eficiente de se... Ainda tem as câmeras lá dentro, né? Que fala que não sabe nem se já entraram e tiraram o que tinha lá dentro. O que deve ter lá, velho? Velho, deve ser bizarro. Deve ter alguma coisa lá bem peculiar. Engraçado que o Robert Grant lá, quando ele foi pras pirâmides, que você falou, ele encontrou um alfa e o ômega lá no... Que, véi, como é que eu nunca vi isso em nenhum lugar, velho? E o bicho foi lá e viu e tirou foto. Tipo, what the fuck? Mano, bizarro, pô. Mas a gente tem muito assunto, mano, pra falar aqui. Falar de pirâmide, a questão que ela tá no centro de massa da Terra, mano. Como é que o cara calculou essa porra, velho? Tem só lá de cima. Dizem que as pirâmides estão numa proporção áurea da Terra. Eu já vi um cara uma vez comentando lá na minha página, dizendo que eu tinha que compartilhar isso, falando que as pirâmides estão na proporção áurea da Terra e você não tá falando nada disso, sabe? Tipo... E eu não sabia disso, sabe? Na verdade, eu nem sei sobre isso. Você já ouviu falar nisso? Caraca, na proporção áurea da Terra? Tipo, no lugar específico? Um lugar específico que demarca o Fi no globo da Terra. Entendeu? Caraca, aí eu não... Mas se você perceber que se ela tá no centro de massa da Terra, então leva a crer que, por exemplo, a espiral ali do centro... Que parte é uma espiral dali, né? Realmente... Pode ser que realmente ela tá ali posicionada naquele lugar, porque pode ser um ponto eletromagnético, por exemplo, as ley lines, as linhas leis. As pirâmides que estão espalhadas pelo globo, elas estão todas em lugares específicos por onde passam essas linhas energéticas, sabe as linhas leis? Já vi. Então, quem construiu essas pirâmides parece ter sido um povo só. Porque, ou, no mínimo, o povo quis construir esses monumentos sempre na linha lei, porque ele sabia que ali tinha uma energia específica. Porque, por exemplo, se as pirâmides tiverem função de armazenar a energia estacionária da órbita da Terra, sabe, pode ser que naquele lugar específico ali seja melhor para poder absorver energia. Você entendendo? Dizem, cara, que as pirâmides são lugares com altos níveis de energia. Tem um vídeo do Robert, não sei se ele está com o Nassim, ele está com alguém. Ele está em uma diagonal da pirâmide e ele diz que nesse lugar específico aqui eu sinto uma super energia forte passando, tá ligado? Ele vai, coloca o pé ali e fala, esse lugar aqui tem uma energia sinistra, tá ligado? Então eu acredito que seja possível você sentir essas energias nesses lugares.
Sim. Quando a gente for viajar lá pra lá junto, pro Egito, a gente vai ver isso. Caraca, hein? Vai ser foda. A A gente gente vai vai fazer fazer, a isso. gente vai fazer isso. A gente vai fazer. Inclusive tem um vídeo da Maria Pereira, velho. Não sei se você já viu ela. Que ela pega um medidor de. Eu não sei como é que fala, velho. De eletromagnético. Uma parada assim. Que ela vai chegando a uma porta lá num lugar, num templo, que a porta tá fechada. Aí vai ficando de elétrico o lugar. Vai perdendo. Tá ligado, né? Que é de elétrico é quando não tem eletricidade, pô. Então é tipo meio que um portal. What the fuck? O que tem ali atrás? E tem uma porta lá. Depois eu te mando esse vídeo, eu esqueci de mandar lá no grupo, velho. Inclusive no dia. Eu até comentei, caraca, velho, incrível. Então, galera, essa foi a live com o Gabriel do Lights Consciousness, Thiago do Geometria Sagrada. Os dois têm página no Instagram, vai ter o link das páginas dele aqui na descrição. Sigam eles, são parceiros aqui do canal. A gente divulga um outro sempre. Tamo junto, conexão total. Vai ter vídeo da gente junto no futuro aí, viagem, tudo. E é isso aí, fala aí, galera. Tem uma outra página nossa no Instagram chamada Geometria Vortex, onde a gente traduz todo o conteúdo mais mastigado, sabe? De mais fácil compreensão. Então, se o pessoal quiser ter mais contato com o nosso trabalho, segue lá a página no Instagram chamada Geometria Vortex. Sim, linguagem bem científica e vai dar para conciliar aí, né? Com todo o conhecimento aí da página do Gabriel, da minha, do canal do Renan. Sim. E agradecer a Renan pelo convite, pela parceria aí. A gente tem muitas ideias aí, muitos projetos para fazer acontecer aí. Tamo juntos. Vamos reconciliar os paradoxos aí, assim. Com certessa. Tamo junto demais, galera. É nóis. Segue eles, segue as páginas, se inscreve no canal, compartilha quem tem dificuldade de entender essas paradas que a gente fala aqui, que vai ajudar bastante. Tamo junto, é nóis. Valeu, Valeu, galera.